A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais esse estudo bíblico online por vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Hoje nós estaremos dando início ao capítulo 1 do livro de Esther. Já gravei aqui o vídeo da introdução, você pode conferir. Eu vou criar uma playlist que já está disponível a introdução e esse primeiro capítulo. E eu queria ler com você alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Nos dias de Assuero, o Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias que estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. É registrado na história que essa demonstração de poder e riqueza foi a maior demonstração no que se diz, no que se tange aos dias. Foram 180 dias mostrando toda a grandeza daquele palácio, daquele reinado. E quem é que é esse rei Assuero? Ele não é um rei qualquer, ele é um rei poderoso. Ele é um rei que apenas no terceiro ano do seu reinado, ele já vem para reunir todo mundo. A estratégia era criar, na verdade a intenção era criar uma estratégia para ir contra a Grécia. A verdade era essa, na história, né? Então ele não é um rei qualquer, mas ele é um rei que reinou em 127 províncias. O palácio é localizado na cidade de Suzã. A cidade de Suzã é uma cidade imensa, como eu falei na introdução. Ela abrangia vários lugares, era muito grande e ele estava ali, no seu palácio, ali no centro de tudo, né? A capital de todas as coisas, né? O reino mais poderoso daquela época era ali. E esse rei estava ali naquele momento, no terceiro ano do seu reinado, fazendo um grande banquete, convidando os príncipes, os servos, convidando a todos para mostrar a grandeza da sua riqueza, né? Até chega a dizer, a excelente grandeza, o esplendor. Agora vamos assim pensar, que lugar maravilhoso é esse? Em alguns estudos que eu li, né, buscando mais informações, eu percebi que assim algumas riquezas, algumas grandezas daquela época expostas no Museu de Louvre e é muito em Paris. E isso assim é muito interessante porque se você tiver a oportunidade de ir até lá e você poder ver aquela grandeza e você, né, começar a pensar, né, e mensurar, né, o que foi descrito, porque logo a partir desses versículos ele vem sendo muito detalhista em falar da mobília, em falar das tapeçarias, em falar de tudo o que faz parte do palácio. E esse rei, o rei Assuero, dizem que Assuero não é um nome, né? Mas como se fosse como é que eu posso dizer? Me perdi a palavra, mas ele tinha um nome e esse Assuero era porque ele reinava em muitos lugares, era porque ele era muito poderoso, né? Alguns estudos dizem que ele pode ser o Xerxes, como outros reivindicam, né? Então há questões teológicas que ainda contradizem quem poderia ser esse Assuero, né? E ele está ali fazendo todo um banquete, mostrando toda a riqueza, 180 dias, andando pelo palácio, andando por suas propriedades e mostrando aos príncipes, aos servos, a todos, a grandeza desse lugar. E a partir do 5 ao 8, nós vamos ler a respeito da grandeza desse lugar. E diz assim: passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã.
tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linhos e de púrpura e argolas de prata e colunas de alabastros. A armação dos leitos era de ouro e de prata, e sobre um pavimento de portífero de mármore e alabastros e pedras preciosas. Dava-lhes a beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies. Havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado, e todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. E aí vem dizendo que tudo era de tecido branco, de linho fino, com estofas de púrpura, com cordões, tudo de ouro, de prata, tudo muito bem ornamentado, tudo muito grandioso, tudo muito bonito, tudo muito lindo. E ele estava ali apresentando aquele banquete no pátio do palácio. Aí nesse momento ele chama todo mundo da cidadela, tanto maior quanto menor, para poder se deliciar desse banquete. E foram 7 dias nesse banquete, ou seja, dando tempo para todo mundo passar por aquela mesa e participar daquele banquete, tanto os maiores quanto os pequenos. E esse banquete foi na frente do palácio, né? E assim, é interessante falar quando fala que o vinho é servido em taças, em vasos de ouro, taças de ouro, de diferentes tamanhos, para mostrar também a diversidade que ele tinha de utensílios, mas sendo sempre da mesma maneira, sempre de ouro. Outra coisa também que chama atenção nessa parte do texto é quando diz que o vinho real é abundância. Nós sabemos que há vários tipos de vinhos, e naquela época também não era diferente. Haviam vários tipos de vinhos muito bons, mas o vinho real era o melhor de todos os vinhos. O vinho real era um vinho preparado, era um vinho separado para o rei. E esse vinho devia ter um alto custo, porque era um vinho destinado ao rei. Nesse momento, Assuero, tão poderoso, do alto do seu poder, né, mostrando toda a sua grandeza, ele ali também, ele quis oferecer o melhor. Ele quis oferecer o que era dele. O vinho era dele, né, o melhor do vinho. E ali ele liberou para todo mundo participar desse vinho. E também quando diz que cada um bebia o que quisesse, é porque naquela época, algumas tradições, alguns reinados, alguns outros reis, dizia-se que devia beber enquanto o rei estivesse bebendo, né? Que todos deviam beber. Não, ali não, Assuero deixou todo mundo à vontade para beber o quanto cada um quisesse. Então cada um que sentia-se no seu limite não bebia por estar na frente dele, não bebia por obrigação a ele, bebia porque queria, estava ali comemorando, estava ali naquele banquete e ali sendo servido melhor e participando com liberdade, né? Porque podendo beber aquilo que se quisesse. A gente percebe que esse início do capítulo de Esther é um capítulo muito detalhado. Ele traz, é como se estivesse querendo mostrar pra gente quando a personagem principal, que foi uma coisa que eu estava pensando antes de gravar antes de começar essa gravação, vem mostrar a grandiosidade desse reinado. Vem mostrar o lugar, esse lugar, como que era esse lugar, o que servia-se nesse lugar, quem estava nesse lugar, como que era esse lugar. E esse lugar esplendoroso, maravilhoso, lindo, poderoso, muito rico, tudo do bom e do melhor, nesse lugar vai entrar uma personagem mais à frente, que vai fazer a diferença. Uma personagem que antes era escrava e que agora vem participar de uma grandeza tão grande. Quando que um escravo pensasse em ocupar um lugar, ainda um lugar de destaque, num palácio tão grandioso, num lugar tão grandioso, num reinado que precisou 180 dias para poder mostrar
tudo que existia ali. Então olha a grandiosidade desse lugar, onde a nossa personagem principal, porque apesar dela não estar inserida nesse primeiro capítulo, mas o livro leva o nome dela, que leva o nome de Esther. E Assuero, por mais poderoso que fizesse, quando a gente lê o livro de Esther, a gente não quer saber tanto de Assuero, a gente quer saber de Esther, a gente quer saber da diferença que ela fez. A gente fica lendo e passando batido nesses versículos para poder chegar no ponto culminante, que é quando ela é escolhida, quando ela encanta. Mas o que é importante você perceber nesse início de capítulo é a grandiosidade do lugar, da situação, do momento onde ela vai entrar. Então esse início serve justamente para fazer você entender, não era qualquer rei, era o rei. Não era qualquer reinado, era o reinado. Não era qualquer palácio, era o palácio. Era a grandeza, era o esplendor, era a glória daquele tempo, né? E mais à frente agora vai entrar uma personagem que pra gente também traz uma mistura eu confesso para vocês que eu estudei e relutei a iniciar a gravação porque eu fiquei pensando o que falar dessa rainha, o que falar de Vasti. E é um desafio falar sobre essa mulher, mas que o Senhor nos conduza. Enquanto estava acontecendo esse banquete, onde o rei estava reunido com os príncipes e com os servos, a rainha Vasti também estava fazendo um banquete para as mulheres. E lá no versículo 9 diz assim: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero, ou seja, ela estava fazendo um banquete exclusivo para as mulheres na casa real. No 10 e no 11, a gente vai... vou ler para poder comentar. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Bista, Arbona, Bista, Abagata, Zetá, Carcas e os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extrema formosa. Quando a gente chega nesses versículos, onde é uma preparação para a parte mais importante do capítulo 1, que é a apresentação da rainha Vasti, a gente percebe que o texto ele fala estando já o coração do rei alegre com o vinho, ou seja, passado todos os dias de demonstração da grande riqueza, passado o 7º dia do banquete, lembra que ele começou o banquete, então já no 7º dia de banquete, ou seja, ela também estava fazendo um banquete para as mulheres na casa real. E ali chegando no 7º dia, como eu falei, o vinho em abundância, o vinho real que era o melhor vinho, também em abundância a todos. Então a gente imagina, vamos conjecturar, qual era o posicionamento, qual era a postura dos homens diante de tantas celebrações, né? De tantos momentos juntos, de tantas comilanças e de tantos vinhos, de se embriagar, né? De como estava tudo isso. E aí quando o rei, em sua demasiada alegria, né, ele decide pedir aos eunucos para que tragam a rainha. E pede para que ela venha com a coroa real, pois o rei, ele queria exibi-la. Ela era muito formosa e ele queria exibir a rainha para todos os príncipes, para todo mundo que estivesse com ele ali. A partir do versículo 12 é o culminante desse capítulo,
que é quando a rainha, porém, a rainha Vasti recusou-se vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Lembra que ele não estava sóbrio. Lembra que ele não estava tranquilo, não. Ele estava naquele estado mais alegre, né? Que o beber do vinho talvez faça, né? E depois de muito se mostrar, era um rei que gostava de mostrar o que tinha e de tudo que possuía. E ele, depois de toda essa demonstração, ele devia estar sendo muito bajulado. A verdade também é essa. E ali, o coração muito alegre, ele decide pedir para trazer Vasti, a rainha Vasti. E de repente, eu não sei, ela estava lá no banquete dela também, falando, talvez demonstrando tanto quanto ele, toda a riqueza, mostrando, falando, mostrando os presentes, mostrando o que ela possuía, porque não se diz muito como que era o banquete das mulheres, mas a gente já imagina que não estavam ali só comendo e bebendo, estavam ali trocando informações, estavam ali conversando, estavam ali falando de particularidades. E com certeza ela estava ali mostrando um pouco de onde ela vivia, de como ela vivia e podendo oferecer o melhor para as mulheres. E de repente, no meio que ela tá nesse banquete também e tentando mostrar, tentando receber, tentando se exibir, eu não sei, né? Vamos conjecturar assim. Ela recebe o chamado de que ela precisa aparecer diante do rei. Ou seja, ela precisa parar aquilo que ela estava fazendo, ela precisa deixar as pessoas que ela estava sentada à mesa, ela estava ali no banquete com as mulheres e ela precisa sair daquele lugar para poder colocar a rainha, colocar a coroa, né, e se apresentar como rainha diante de um banquete onde só havia homens. E essa recusa dela nos faz pensar o porquê que ela recusou. Foi orgulho? Né? A gente ouve muito. A rainha Vasti, muito orgulhosa, desobedeceu o rei. A gente precisa lembrar que quando o rei pediu, ele não fez um convite, ele fez uma ordenança para que ela se apresentasse. Então não foi, você quer ir? Não, você vai. O rei quer que você se apresente com a coroa real diante do banquete dos homens. Então chega dessa maneira um pedido. Só que se a gente for ler o contexto, se a gente for ler a história, se a gente for buscar um pouquinho, a gente vai perceber que não havia o costume, não era costumeiro as mulheres serem exibidas. Não era costumeiro uma rainha ser mostrada assim para todos. Era algo que era particular do rei. Então conjectura-se que ela não poderia ser exposta, né? Ainda mais que ela estaria se apresentando no meio de um banquete com homens embriagados. E outra coisa também, ela estava no seu próprio banquete. Ela estava reunida entre outras mulheres. Por que ela deveria parar o que ela estava fazendo para poder atendê-lo? E outra coisa também, quando fala dela se apresentar com a coroa, supõe-se também que ele queria que ela se apresentasse somente com a coroa, né? Então supõe-se várias coisas, né? Que historicamente não era próprio da mulher se apresentar na frente de outros homens, ainda mais um monte de homens, príncipes, enfim, de os maiores e os menores, e ela se apresentar diante de todos eles ali. Então tem essa questão, tem a questão dela estar no próprio banquete dela, tem a questão da desobediência dela, tem a questão dela querer se guardar
Talvez assim como Vasti, somos nós mulheres e muitas vezes naquele dia não era um bom dia para Vasti se apresentar. Ela de repente não estava muito afim. De repente também já tinha se bebido demais e de repente não estava muito afim de se apresentar diante do rei. De repente não deu a devida credibilidade à palavra, já que era o 7º dia de banquete, né? E com certeza havia o murmúrio, já estão bebendo já todos esses dias aí, o rei já está um pouquinho alto e mesmo assim ele quer que você se apresente. Então olha quantas coisas que a gente para pensar, e às vezes uma leitura que a gente passa assim tão corrida, e a gente faz um julgamento tão rápido com relação a Vasti, que eu acho que ela não merece esse julgamento tão rápido. Merece que seja visto e percebido tudo que cercava aquele momento daquela recusa. Não foi simplesmente, não quero. Não, qual era a situação, né? Qual era o contexto que ela estava sendo convidada a estar? Onde seria? Como estavam, né? Só que ela não contava que uma recusa dela, uma simples recusa ao olhar dela, fosse fazê-la ser destronada, fosse fazê-la ser deposta. Jamais passou pela cabeça de Vasti que isso poderia estar em xeque. Afinal, ela era rainha, né? Afinal, ela era muito formosa e com certeza ele deveria dizer isso a ela e com certeza ele tinha algum sentimento por ela, porque não era à toa que ela era rainha. E de repente uma recusa dela faz com que toda a vida dela mude de uma hora para outra. E logo depois que ela recusa esse chamado, a gente vai ler aqui no 13, do 13 ao 15, diz assim, e vamos ler no 13. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setá, Adimata, Tarsis, Meres, Macena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam com os principais do reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então, quando acontece a recusa de Vasti de não se apresentar ao rei, começa-se a haver um certo burburinho, né? Ele pediu, com certeza ele falou, tragam minha rainha, vão buscar a rainha, ou seja, ele deveria ter anunciado, porque ele queria mostrar a sua rainha, e de repente vai buscar e ela não vem. Imagina o constrangimento na frente de todas aqueles príncipes, de todas aquelas pessoas. Logo o homem mais poderoso. Logo o homem que passou 180 dias mostrando toda a sua grandeza. E de repente, no momento onde ele queria ali se exibir, ele tem uma tal recusa da sua própria esposa. Imagina o constrangimento de Assuero. E aí se reúne com os sábios, porque naquela época era pertinente se reunir com as pessoas mais sábias para se aconselhar. O que o rei poderia fazer diante de uma recusa dessa, né? E a partir do 16 a gente vai entender qual foi o conselho. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão ao seu marido quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi.
Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Ali o destino de Vasti estava sendo confabulado, né? Estava sendo ali orientado, estava sendo batido o martelo, né? Que o reino dela desse a outra que fosse melhor do que ela. Mas ela não era mais formosa, mas ela não era a rainha do grande rei Assuero. Como tudo isso pode acontecer de um momento para o outro. Às vezes a gente não entende quando as coisas mudam de uma hora para outra. Às vezes não entendemos quanto um posicionamento nosso pode mudar a nossa vida, a história, a vida de outras pessoas. Às vezes a gente não entende como um posicionamento mais firme, uma recusa, até uma desobediência, tem consequências que as pessoas precisam, nós precisamos estar preparados para encarar essas consequências. Eu não sei se Vasti, quando recusou ouvir, pensou em alguma consequência. Eu não sei se Vasti, quando decidiu que não ia se apresentar, que não ia se rebaixar, que não ia se expor a ele diante de outros príncipes, que ela não ia se colocar nesse posicionamento. Eu não sei se passou na cabeça dela que haveria uma consequência de uma desobediência da parte dela. Ao mesmo tempo, por que ela deveria se apresentar? Uma vez que, no entender dela, não seria o local adequado. Porque não era um banquete meio de homens. Ela deveria se expor. Ao mesmo tempo, a recusa que ela fez teve uma consequência no reino. Uma consequência para a vida dela. Nunca mais ela veria o rei. Ela foi deposta. Uma decisão de recusa que ela tomou trouxe consequências para a vida dela. E será que ela estava preparada para aquelas consequências? A partir daí não se fala mais de Vasti. A partir daí não se fala mais de sua beleza, de sua formosura, não se fala mais. A partir daí não se chama nem mais ela de rainha. A todo momento, até o 18, fala rainha, né? Quando se menciona ela, que tragam a rainha Vasti. No 19, que Vasti não entre jamais na presença do rei. Ela ali, nesse momento, ela já não é mais a rainha, ela já é uma mulher como outra qualquer. E que ela jamais aparecesse na presença do rei. E com certeza, né, ia ficar morando lá no harém, porque havia o harém, mais à frente a gente vai detalhar sobre isso. Ela estaria ali, vivendo ali, não podendo mais ser esposa, né? Continuaria sendo esposa, né? Mas não seria mais a rainha. E por continuar sendo esposa e não ser mais a rainha, não teria mais a vida que ela tinha antes. Perdeu todos os privilégios. Quando a gente fica de frente de um posicionamento que a gente tem que ter, de uma recusa, de uma fala, a gente precisa entender que tudo isso que a gente faz tem uma consequência. E que nós precisamos saber se a gente dá conta das consequências. Talvez as histórias que a gente ouve falar e tudo isso que a gente aprende na palavra e os registros que estão aqui na palavra sirvam justamente para nos mostrar que tudo que a gente faz tem uma consequência e que a gente precisa dar conta dessas consequências. Então isso nos faz pensar nos posicionamentos e falas que a gente deve ou não tomar.
E a gente começa a pensar, né? Eu como mulher começo a pensar um pouco em Vashti e da consequência da recusa dela e do posicionamento dela, o quanto que acarretou para a vida dela. E também pensar o porquê que ela fez aquilo, né? Uma decisão impensada, um momento que ela não estava bem, uma decisão, vamos botar assim, de cabeça quente, né? Uma fala no momento errado, né? Quantas vezes, se a gente for pensar na nossa vida de modo geral, a gente faz coisas que não gostaria de fazer por obedecer, né? Por não desmerecer, né? Por consideração. E Vashti, em momento algum, ela pensou nesse lado. Ela não queria, não era próprio para ela ir, né? Não era costumeiro ela estar naquele ambiente de homens, porque a esposa precisava estar resguardada, né? Ela não era exibida. E de repente, ela, ao pensar primeiro nela, primeiro no que ela queria e sem pensar nas consequências do ato e sem pensar, peraí, ele tá aqui mostrando tudo para todo mundo, será que eu não deveria me apresentar? Será que essa recusa terá alguma consequência? Mas isso nos faz pensar que como mulheres a gente não para muito para pensar em consequências, né? A gente é muito incisiva naquilo que nós queremos, né? E não só mulheres, mas homens também. Viu? Você tem tanta certeza daquilo que você não quer que você não para pensar melhor se você aceitasse, por mais que você não quisesse. Você não para pensar no que poderia acarretar uma recusa sua, né? Nesse momento eu não digo nem uma desobediência de Vashti, eu tomo como uma recusa. Talvez se ela tivesse, assim como Assuero, pessoas, mulheres sábias para aconselhá-la, ela teria tomado uma melhor decisão. Mas não, foram ali 7 eunucos ir buscá-la. E ela, de pronto, precisava responder. Se talvez ela tivesse usado da sua habilidade de mulher e ter enrolado, né? E ter dado mais um tempo, não, eu vou, diga ao rei que irei, né? E se preparado um pouco ao invés de dar uma resposta tão imediata, uma recusa tão imediata. E talvez ela pensar naquelas consequências daquela recusa. Mas talvez Vashti, eu esteja aqui conjecturando demais sobre Vashti e querendo defendê-la, mas talvez Vashti simplesmente não quis se apresentar por próprio orgulho e pronto. Mas será que nós, nesse momento dessa história, a gente tomaria posicionamentos como Vashti? Será que hoje você está vivendo coisas, passando por situações que você faz uma recusa antes de pensar na consequência dessas recusas? Que você toma decisões antes de pensar na consequência de suas próprias decisões? Será que você foi confrontado em algo e nessa resposta ao confronto você pode estar tomando posicionamentos que vão te acarretar consequências? E que consequências nada agradáveis? Talvez a gente tenha que parar um pouquinho para pensar em Vashti, para pensar na tomada de decisão dela, para pensar o quão tola ela foi não em recusar, não, mas em quão e não pensar nas consequências do seu ato. Talvez tola no sentido de achar que por ser rainha estaria isenta, estaria imune. Ela era a esposa, ela era a preferida, ela era a rainha, a mais bonita. Quem
ele tinha orgulho e devia dizer isso a ela, de tudo que ela era. E de repente ela, achando que exercia algum poder sobre ele, achava que aquela recusa poderia se passar desapercebido. Mas nada do que fazemos passa desapercebido. Tudo que fazemos existem consequências e a gente precisa estar pronto para assumir as consequências de tudo que a gente decide fazer ou não fazer. Porque até o seu não fazer tem uma consequência. Talvez a gente, nesse ponto desse capítulo 1, a parte central dele seja para pensarmos em posicionamentos que a gente precisa tomar, em até recusas que precisamos fazer, mas que nas consequências dessas recusas a gente está pronto para encarar o que vier. Vashti não sabia que a recusa dela ia culminar num encontro de sábios e numa resolução, num edital que não, olha só, que se promulgue um edito real e que se escreva nas leis dos Medos e dos persas e que não se revogue. Ela não imaginava que uma recusa dela ia culminar num edito real, sabe? Em algo tão forte, ou que o posicionamento dela como mulher, como esposa, e aí a gente pensa na parte da submissão, sim, poderia acarretar ser um mau exemplo para outras mulheres. Quando a gente também exerce uma posição de destaque, né? Você é o cabeça da família, né? Você é o chefe da casa, você é um líder, enfim, você tem um grupo de pessoas sob sua liderança. Você precisa tomar posicionamentos em que o que você fizer vai acarretar como exemplo para quem está sobre sua liderança. Vai acarretar como exemplo para as pessoas que te observam, que podem até não ser seus líderes, mas que está vendo, mas que você tem uma certa posição de destaque. E aí, nesse momento, não tem como não falar da posição da Vashti como uma insubmissão. Quase que não sai. Ela não foi submissa ao seu marido e não atendeu. E aí, nesse momento, vem a declaração do 20 ao 22. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto os mais importantes quanto os menos importantes. O conselho passou bem, tanto ao rei como aos príncipes, e o fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua de todo o povo. Eu confesso que quando eu li esses versículos, eu fiquei pensando assim, eu até coloquei aqui no meu esboço, homens salvos. A partir do momento que Vashti tomou um posicionamento de uma insubmissão, ela ali acarretou um exemplo para outras pessoas, porque ela não era simplesmente uma mulher comum. Ela era uma mulher, sim, uma esposa, sim, mas uma rainha. E numa posição dessa, ela tinha que ser sábia. Numa posição dessa, ela tinha que tomar uma decisão onde que ela pensasse que o seu posicionamento poderia acarretar. Então, talvez a recusa dela, o maior erro dela não foi simplesmente a recusa, mas foi o não pensar a posição que ela ocupava e as consequências dessa recusa poderia acarretar, não só para ela, mas para todos os outros que estavam, né, sob a liderança, sobre esse exemplo. Porque ela era a rainha do rei mais poderoso daquele momento. Ela era a rainha do rei de mais de 127 províncias, do grande império.
Então não foi uma recusa simplesmente de uma rainha qualquer, de uma rainha menor, não. De uma rainha que exercia um poder, sim. Um poder de influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. E naquele momento, daquela recusa dela, talvez por um mau momento, talvez por um orgulho, talvez por qualquer outra coisa que seja a intenção, fosse a intenção de Vashti, não foi bem interpretada. Porque não era uma simples recusa, era uma recusa de um rei poderoso, no meio de pessoas poderosas, e que poderia acarretar exemplos que não seriam bons. É muito machista essa parte, onde fala que toda mulher dará honra, porque Vashti, ela foi castigada. É muito machista isso, a gente parar para pensar nisso, né? E no quanto um posicionamento de uma mulher, né? E quanto nós, né? Agora eu vou falar para as mulheres, quanto nós como mulheres, nós precisamos entender e saber que respostas nossas e posicionamentos nossos têm que ser com muita sabedoria, tem que ser com muito respaldo. Se você está exercendo uma liderança e um homem também, você tem que exercer uma liderança muito mais sábia, porque sobre você será muito mais cobrado. Nesse momento a gente percebe o quanto que um posicionamento dela acarretou um ruir de posicionamentos dentro de outros lares. Porque outras mulheres recusariam a atender os príncipes, a atender os seus maridos. Olha como eles foram além. Olha como um posicionamento de uma rainha acarretou coisas que ela não parou para pensar. Talvez Vashti tenha sido deposta porque ela não estava pronta para ser quem ela era. Ela não tinha a sabedoria necessária. Ela não se dava conta da importância do lugar onde ela ocupava. E muitas vezes, quando nós não damos conta da importância do lugar que a gente ocupa, a gente perde esse lugar. Não porque você não é merecedor. Sim, talvez. Mas simplesmente porque você não é sábio. Simplesmente porque você precisa entender o posicionamento que você tem que ter e a influência que você acarreta. Eu, como mulher, como mãe, eu sei das influências que eu tenho dentro da minha casa a partir do meu filho. Posicionamentos, atitudes, gestos, falas. E que se eu não me posicionar da maneira correta, eu estou influenciando, mesmo sem achar que eu estou influenciando. E pode ser para o bem ou para o mal. Então nós precisamos entender o nosso lugar. Como eu falei na introdução, Deus quer te usar onde você está, no lugar onde você está. Então você precisa entender o lugar onde você está, a posição que você ocupa. E agir com sabedoria. E agir com muita sabedoria. A palavra fala que a sabedoria peça ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque conhecê-lo mais. Talvez você já tenha passado esse primeiro capítulo tão rápido de Esther e você não deu a devida importância, porque o que culmina mais importante é a rainha Esther. Mas olha como a gente tem a aprender com a rainha que foi deposta, como aquela que não soube exercer o exemplo que deveria exercer, sendo uma autoridade, sendo não simplesmente a esposa, mas a esposa do grande rei, daquela que deveria ser o exemplo. Quando nós agimos em nossas vidas achando que não somos exemplos para ninguém, esse é o maior erro que cometemos. Porque alguém está te olhando, alguém está te vendo e você está influenciando alguém. E o primeiro influenciado é dentro do seu próprio lar. Então analise hoje como você está, aonde você está, no trabalho que você está, o que você está fazendo. E procure um posicionamento diferente. Não haja por
por sua negativa rápida, por suas emoções, por sua falta de querer. Haja por sabedoria. Haja por posicionamentos que você precisa ter para ocupar o lugar onde você ocupa, né? Senão, assim como Vasti, seremos depostos no lugar que ocupamos. Isso é muito sério. Que Deus te abençoe. Até o próximo capítulo.